Bom pessoal, bom dia a todos. Então na aula passada a gente viu mais um exemplo envolvendo a determinação de um potencial magnético vetorial para o caso de uma casca esférica girando, né? É um problema importante. E aí o próximo passo agora é a gente investigar, da mesma forma como a gente fez no caso elétrico, a gente pode fazer uma expansão de multipolos para o caso magnético. E aí com isso a gente vai poder determinar, por exemplo, quanto é que vale o campo de dipolo magnético. Né? Então vamos lá. Então a gente tem uma distribuição, né? Que no caso agora é uma distribuição de correntes, né? Que está localizada. E aí a gente está, né, fora da distribuição, conforme a gente fez a mesma coisa lá no caso do potencial elétrico há um tempo atrás. Então, o A fica algo tipo zero pi, uma integral de J R' sobre R dV. E o nosso ponto aqui é justamente esse cara aqui, né? Então a gente já viu a expansão disso aí. Então, o 1 sobre R, né, numa expansão, o primeiro termo é 1 sobre Rzinho, e aí depois a gente tem correções, e essas correções são do tipo essa aqui. Então a gente obteve isso, né, lá atrás. E aí o ponto agora é que é o seguinte, a gente quer pensar, nossa ideia é chegar no potencial de um dipolo magnético pontual. Então a gente quer, né, que o R seja que o R' seja muito menor que R, né, de modo que a gente precisa apenas dos dois primeiros termos aí. Porque a gente está pensando já no futuro em pegar o limite do R', né, ou do tamanho do dipolo para zero. Então, 1 sobre R vai ficar algo tipo 1 sobre Rzinho mais o R escalar R' sobre R ao cubo. Aí a gente usa isso lá na integral.
0 sobre 4π, né? Integral do J sobre R dV mais μ0 sobre 4π integral do R escalar R' sobre R ao cubo J dV. O R aqui sai para fora da integral, por causa que a gente tem, para essa integral aqui, tem R', J de R' dV, mais 0 sobre 4π R cubo, integral R escalar R', que multiplica J, que é de R' dV. Muito bem. Essa integral aqui a gente já mostrou que ela vale zero, na verdade. Quando a gente está trabalhando com a força no dipolo magnético, a gente teve que desenvolver algumas propriedades e uma das propriedades foi justamente achar essa integral. E aí com isso a gente mostrou que essa integral vale zero. Então essa integral aqui, J de R' dV igual a zero. Porque basicamente isso aqui, se a gente fosse pensar na comparação com o caso elétrico, isso aí seria o termo de monopolo. Então seria o monopolo magnético, que a gente não tem, que é zero então. E aí a outra expressão vem de 16, que é a seguinte: integral de um certo vetor aqui, W, e escala R', W na função de W, W na função de R', que multiplica J de R' dV, essa integral é menos W vetorial o M, que é o momento de dipolo magnético da distribuição. Então, fazendo a devida comparação com o nosso caso lá, então 164 fica o seguinte: a primeira integral morre, a segunda integral fica isso aqui. Então, o primeiro termo, né, é o termo que envolve justamente o dipolo magnético. Os próximos termos são correções. Seria, por exemplo, o quadrupolo magnético, né? Então, para o dipolo magnético em si, né, apenas o primeiro termo corresponde ao potencial de um dipolo magnético, que é o que a gente está querendo achar. Então, o potencial de um dipolo magnético vai ser uma coisa do tipo M0 sobre 4π, né? M vetor R sobre R ao cubo, né?
que a gente pode comparar com o potencial elétrico de um dipolo elétrico, que é 1 sobre 4πy0, e aí aqui a gente tem P escalar R sobre R ao cubo. Então, o A é um vetor, então temos uma operação vetorial. V escalar, temos uma operação escalar aqui. O resto é parecido. Tanto o A quanto o V caem, na verdade, com 1 sobre R ao quadrado. Isso é uma coisa importante. Aí, tendo o A de um dipolo magnético, a gente pode achar o B, fazendo a rotacional do A. Então agora eu tenho que desenvolver isso aí. Então temos o seguinte. Rotacional de produto vetorial. Tá, isso desenvolve assim. Gradiente de R sobre R ao cubo aplicado no M menos divergente do M aplicado no R sobre R ao cubo mais R sobre R ao cubo escalar nada aplicado no M menos M escalar nada aplicado no R sobre R ao cubo. 168. Bom, aí acontece o seguinte. M não depende das coordenadas do operador náula. Então, isso daqui é zero. Aqui você tem que fazer a operação, mas depois tem que aplicar as derivadas lá. Então, também é zero. Isso aqui é um divergente de R sobre R ao cubo. Isso aí dá uma delta. A delta só vai ter algum valor se o R for igual a zero. Se o R for diferente de zero, aquela divergência é zero. Então, pensando, né, que você está fora do dipolo, o dipolo é pontual, então você não está em cima exatamente do dipolo, o rotacional do M vetorial, o R sobre R ao cubo é igual a menos M escalar nada aplicado no R sobre R ao cubo, que agora tem que ser feita essa conta. Para fazer essa conta, melhor é fazer em retangulares. Então, M é alguma coisa do tipo mxi mais myj mais mzk. Então, M escalar nabla é mx dx mais my dy mais mz dz.
Ai. Bom, M escalar nabla é uma operação escalar. Isso é uma coisa importante. Então, R sobre R ao cubo é xi mais yj mais zk x ao quadrado mais y quadrado mais z quadrado na 3 meios. Então, o M escalar nabla no R sobre R ao cubo é mx ddx my ddy mais mz dz aplicado em xi mais yj mais zk x ao quadrado mais y quadrado mais z quadrado, tudo isso na 3 meios. Bom, aí tem que aplicar todo esse operador escalar em cada uma das componentes desse negócio. Então vamos pensar primeiro numa componente para ver como é que fica. Então, por exemplo, mx ddx do x ao quadrado mais y quadrado mais z quadrado na 3 meios, que é esse aqui em tudo isso. Então vamos passar a primeira componente em i. Isso aqui é mx, então primeiro deriva o x em cima, x ao quadrado mais y quadrado mais z quadrado na 3 meios. Daí agora mantém o x e deriva de baixo, menos, aí a gente tem o seguinte, então tem um x em cima, né? Aí isso aqui era menos 3 meios. Tem um menos, daí tem um 3 meios, tem um 3. Tem um mx vezes x, que é um mx vezes x. Daí tem um x ao quadrado mais y quadrado mais z quadrado na 5 meios. Daí tem que derivar isso aqui. Caiu um 2x, mas tinham 3 meios. Então 2 com meio cancelou. E aí fica um x aqui fora. Então esse é o primeiro pedaço. Daí tem o my ddy do x ao quadrado mais y quadrado mais z quadrado na 3 meios. Nesse caso aqui só vai ter daí, como aqui é x, né, é derivado com relação a y, é só do y quadrado que dá 2y. Então vai ter um mx vezes x, tem o 3, tem o x ao quadrado e y quadrado mais z quadrado, que agora aparece nas 5 meios, só que agora aparece y ali. E mz ddz do x ao quadrado mais y quadrado mais z quadrado na 3 meios fica menos 3 mxx z x ao quadrado mais y quadrado mais z quadrado na 5 meios. Agora reúne-se tudo a parte em y dessas coisas. A parte em y não, a parte em i. Então
M escalar nabla aplicado em R e R ao cubo igual a pensar na componente em x disso. Então tem um I que multiplica um montão de gente. Isso aqui é índice, né? X ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, r ao quadrado. R ao quadrado 3 meios, r ao cubo. Então mx sobre r ao cubo. Mx sobre r ao cubo. Daí menos. O outro pedaço, né, 3, tá em todo mundo. Isso aqui é r na quinta, todo mundo. Mx, todo mundo também. Muda o x, y, z. Aliás, desculpe, aqui é MY, aqui é MZ. Então, todo mundo tem X, né? Fica assim. 3 sobre R na quinta, MXX vezes X, mais MYY vezes X, mais MZZ vezes X. MXX, MY, Y e MZZ é M escalar R. Então, I mx r ao cubo menos 3 m escalar r x sobre r na quinta. Então, isso é o componente x. O componente y vai ser j aqui, my, e aqui aparece um y. Z vai ser k aqui, mz, e aqui z. Então, reunindo todo mundo, final das contas, então, M escalado, R cubo, vai ser o seguinte, vai ser um M sobre R cubo, que vem desse pedaço aqui, mxi é a parte in do M, daí vai ter mzyj e mzk, dá o M, menos 3m escalar R sobre R quinta, que vem daí deste pedaço aqui. Então, voltando para trás, então rotacional de M vetorial R sobre R ao cubo, no fim das contas fica 3m escalar R quinta menos M sobre R ao cubo, e finalmente a gente acha o B.
B do dipolo, no fim das contas, fica 0 sobre 4π 3 em escala R sobre R na quinta menos M sobre R ao cubo. Isso é para R diferente de zero, que a gente está exatamente em cima do dipolo. E aí para comparação, o E do campo magnético, do campo elétrico, o E do dipolo elétrico, 1 sobre 4 π aqui, 0, 3 π escala R sobre R quinta menos P sobre R ao cubo. Também para R diferente de zero. Então o que acontece é que, em termos da situação para fora do dipolo elétrico, né, se a gente olhar para as dependências com distância, para a forma das expressões, para tudo, é muito parecido. Né? Então, para fora do dipolo, os dipolos elétrico e magnético têm campos que são muito semelhantes. Eventualmente as intensidades não são as mesmas, mas são muito semelhantes. Então, só para a gente pensar aqui na relação física de um dipolo elétrico. E aí vamos pensar assim: a gente tem duas regiões, uma que seria o fora, né, do dipolo e uma que seria dentro. Então, para fora do dipolo, a gente vai ter um campo elétrico que é uma coisa parecida com essa. Então, esse é o campo elétrico na região fora do dipolo. Dentro do dipolo, o campo elétrico continua sendo assim. E aí a gente tem um momento de dipolo elétrico, né, que pela convenção que a gente usa, né, o momento de dipolo elétrico aponta sempre está ligado, né, com a carga negativa apontando para a carga positiva. Então, isso aqui é o campo elétrico. Então, aqui dentro, né, aqui seria o dentro do dipolo elétrico. Né? Matematicamente é igual a zero, mas fisicamente não precisa ser necessariamente igual a zero, é dentro do dipolo elétrico. Nessa região a gente tem aí um campo elétrico que aí precisa ser modelado fazendo alguma hipótese. Daí a gente tem o que seria o correspondente ao caso magnético. Então, pensando assim, né? Então, um norte aqui, um sul, e aí a gente tem o que seria dentro do dipolo magnético, né? Para fora, dadas as expressões, a cara é a mesma. Então, tem aqui assim. Essa orientação para o campo magnético. Né? E aí, o correspondente do P é o M. Então, está aqui o M, momento de polo magnético. Né? E qual que é a diferença? Na verdade, a diferença acontece dentro da estrutura, dentro do dipolo magnético. Porque aqui, aí, as linhas de campo são orientadas. Né? Se a gente comparar os dois, orientados de forma oposta. Né? Então, aqui, na seção estática, né, a gente vai ter linhas de campo que são fechadas. Né? E aí, para reproduzir isso aqui, né, ao invés desse modelinho com que seria duas cargas magnéticas, né, o norte e o sul, a gente precisa de um outro modelo que aí tem um campo magnético com esse papel. O campo magnético parecido com aquilo, na verdade, supõe, não aquilo ali, mas supõe que a gente tenha, na verdade, isso aqui. Uma espira. Que aí é um modelo
G. Que é o modelo de Ampère. Né? Aí isso, né, conforme a gente já viu, quando a gente tem uma corrente que percorre assim, a gente vai ter um M que é assim, e o campo magnético gerado é justamente com aquela cara ali. Então, se você inocentemente, né, pensasse num modelo para magnetismo que envolve cargas magnéticas, né, da mesma forma como você faz aqui, né, para tudo que você faz para fora do dipolo magnético, de fato funciona. Né? Mas o problema é o que acontece quando você vai para dentro do dipolo magnético. E aí, né, se você faz essa correspondência, você descobre que lá, na verdade, o dipolo magnético e o campo magnético dentro estão orientados do mesmo jeito. Né? O que não ficaria, né, assim, caso a gente levasse a ideia de cargas magnéticas, né, até o final. Dentro lá, o campo magnético aqui seria para baixo e não para cima. Mas o modelo de Ampère, né, conserta isso, né, fazendo com que a gente pense, então, em vez de pensar em cargas magnéticas, né, pensa então em uma espira de corrente, e aí você tem um campo magnético que funciona direitinho, tanto fora quanto dentro da espira. Tá? Esse modelo aqui é um modelo, né, é um modelo de Gilbert, bem antigo, muito mais antigo que o modelo de Ampère. Tá? Tá? Beleza? Bom, então, pessoal, obrigado por assistir a aula. Né? E aí, na próxima aula, a gente vai continuar falando, né, de modos de achar campo magnético. Então, a gente tem lei de Ampère, Biot-Savart, lei de Ampère, a gente falou sobre o potencial magnético vetorial. Né? Tem mais um outro modo ainda, né, que a gente vai falar na próxima aula, que também pode ser encontrado para a determinação, né, de campo magnético. E cada um deles vai ter a sua função, sua utilidade, né, dependendo daquilo que você tem para o seu problema específico. Tá? Então, pessoal, obrigado a todos. Né? Até a próxima aula. Tchau!